pessoas públicas aparecem muito, interessante. A gente tem velhices que são anônimas, cotidianas, e de uma outra forma, né, em outras narrativas, que eu não consegui separar entre públicos e entre figuras cotidianas, apareceu para mim os centenários como um recorte diferenciado, e também velhices LGBTI. E, então, assim, o que a gente enxerga nessa velhice? A gente enxerga nas velhices, de forma geral, falando delas, nas velhices, não sei se eu estou respondendo bem o que você coloca, mas nessas velhices públicas, são velhices muito interessantes no sentido de que são pessoas que, de forma geral, se apropriam do espaço da velhice, do espaço que conseguiram como trajetória de vida, que conseguiram, né, que alcançaram, e muitas delas se posicionam desse lugar com a sabedoria da velhice, com a trajetória de vida e com uma memória importante. Importante porque traz, aliado à sua trajetória pessoal, momentos relacionados à história do país, à história do mundo. Então, a gente vê pessoas falando, por exemplo, hoje, de questões como democracia, como o que viveram na ditadura, e se posicionando de uma forma muito, muito interessante. Então, a gente vê aí, se a gente for pensar num perfil né, são idosos, são velhos, são pessoas que ocupam um lugar de fala, o que nem sempre acontece em outros lugares, e ocupam com pertinência. Outros, porém, dentro desse recorte, aparecem com um olhar como negacionista da velhice. Né? Então, que defendem um ponto de vista de juventude, que estão brigando para relações afetivas, como se fossem adolescentes, tipo de roupa. Ainda assim, são pessoas que estão se colocando. Muitas vezes denunciam a diferença do olhar entre o masculino e o feminino na velhice, e que não estão ali, né, subjugados a uma visão tradicional do envelhecimento, que é reclusa, que é recatada, então é interessante. Então, no meu perfil, ainda que desses de forma geral, a partir daí, ainda que se fale muito e que se tenha preconceito contra a velhice, né, a gente vê uma velhice diversa. Nas figuras públicas isso se reforça com diversas temáticas, com pessoas que estão trabalhando, com pessoas que estão se colocando, é muito interessante. As velhices centenárias têm uma abordagem, assim, se destacou como um outro perfil, né, que, assim, a narrativa em torno delas é a velhice como segredo da longevidade, são as pessoas detentoras do segredo. Só que esse segredo da longevidade é um segredo que geralmente é uma particularidade da pessoa, está relacionado à alimentação, é redutor da trajetória. Uma velhice centenária é restrita, por exemplo, o segredo da longevidade a comer ovos, biscoito e frango, e não ter marido. Sim. Ou então tomar uísque todos os dias ou todas as noites, e tem uma que ainda no almoço ela toma uma pinguinha, porque é de Minas, está ali, né? Então, a gente vê uma redução, né, de uma narrativa que podia explorar muito mais o segredo da longevidade, e se contrapondo, inclusive, a uma série de outras palavras de ordem que a gente encontra no sentido de ter uma vida longeva. Então, são histórias gostosas, interessantes de ler, mas que empobrecem o sentido e a trajetória de vida da velhice. E, por fim, as velhices LGBTI são velhices muito interessantes. Foi o recorte, tinha menos matéria sobre isso, mas foi o recorte que mais me tocou, porque eles apontam um ponto, né, eles têm as pessoas que aparecem ali, tem o João Neri, ele já faleceu, ele é transgênero, e uma pessoa que lutou muito em defesa, né, de uma ação afirmativa, envolvimento, né, com as pessoas, mobilizou, e dessa matéria, inclusive, que eu não consegui separar o que é anônimo, porque eu não sei dizer se ele é uma pessoa anônima, se ele é uma pessoa pública dentro do cenário que ele ocupa, porque eu conheço pouco, mas uma pessoa muito atuante. E aí a gente vê também o caso da Samantha, que constrói uma casa para acolher idosos, porque na velhice, esses idosos, essas pessoas que lutaram, né, num perfil, numa trajetória de vida, para fazer valer, se reconhecer na sua sexualidade, se afirmar, tem relações, né, precisam lidar com todas as suas relações familiares de contexto, para ser acolhidos, para ser cuidados, precisam negar tudo isso, toda essa trajetória de vida.
Um outro ponto que aparece é uma matéria com casais LGBTI, com casais que é interessante, porque é uma narrativa que parte do Dia dos Namorados, e, quer dizer, a tônica tem a ver com a sexualidade deles, né, homoafetiva, mas você vai lendo a matéria, chega uma hora que você já não está mais lembrando se é homoafetivo, se não é homoafetivo, você está pensando na menopausa, você está pensando no cuidado com os filhos, então ela vai tornando naturalizada a questão da sexualidade de uma forma que aquilo deixa de ser na narrativa tônica. Então, são matérias que, no conjunto, parece assim, que você tem uma velhice aguerrida, uma trajetória de vida de luta, e que outros desfrutam dessa trajetória. Eu não sei se eu consegui, né, responder tudo. Eu acho que nos Velhos Anônimos a gente tem mais material ainda, né? Tem pessoas que viajam, tem pessoas que estão trabalhando, tem um olhar da velhice participativa, quer dizer, a gente tem uma matéria de um senhor que criou um parque. Ele começou a plantar árvores e criou um parque na sua região que hoje a comunidade toda desfruta. A gente tem o caso de uma senhora que dá aula para refugiados. Então, a gente vê uma participação, pessoas que dançam, que atribuem novos sentidos para a sua vida na velhice, mas, assim, uma participação muito ativa, muito efetiva e contributiva. Quer dizer, é um olhar, eu não sei se o meu recorte foi um recorte muito específico, que ele ele traz uma questão ampla no sentido da velhice participativa, né? Diferente do preconceito que a gente vê em outras mídias, que a gente vê na forma de tratar o idoso no dia a dia, que a gente vê em outras produções midiáticas, por exemplo, às vezes em novela, às vezes né, em outros produtos e no próprio jornalismo. Uma coisa é um ponto que é relevante, né? Desse material. Por outro lado, as velhices dependentes não aparecem em perfis de idosos. É como se fossem velhices que não tivessem o direito de ter um perfil relatado. É como se a dependência fosse sinônimo de exclusão, que repõe na fala jornalística, no universo jornalístico, né, uma ideia de enclausuramento, uma ideia de fechamento, de uma velhice que, ao contrário, deveria ser mais exposta, para a gente conseguir entender quais são as demandas dessa velhice dependente, dessa velhice vulnerável, de forma que a gente pudesse lidar melhor e ter velhos dependentes mais participativos, como é a vida, né, de todas as suas formas. Então, eu acho que de forma geral, desse meu apanhado, né, que foi na pesquisa do doutorado, são matérias de 2018, foi o que se apresentou para mim. E foi muito gostoso enxergar tudo isso.